Glória a Deus. Bom dia, família. Quem está animado aí, diga amém. Tem alguns aí que não são muito da manhã, né? Quem não é da manhã aí, igual eu? Levanta a mão aí. Estou vendo todo mundo assim. Todo mundo não, né? Algumas pessoas assim. Mas glória a Deus, eu também não sou da manhã. Estava até falando aqui que hoje eu tive a certeza que eu não sou uma pessoa da manhã mesmo. Mas glória a Deus, vou falar sobre disciplinas espirituais que tem a ver com isso também, né? Mesmo às vezes nós não nos sentimos confortáveis em algum momento ou pela manhã, mas mesmo assim, eu creio que nós precisamos disciplinar as nossas vontades, amém? Disciplinar o nosso corpo e tornar a nossa mente cativa à palavra de Deus. Então, eu quero convidar você, nesse momento, mesmo que talvez você, não sei que horas você dormiu, eu dormi bem tarde, mas não sei quanto sono você está, mas eu queria te convidar mesmo a prestar atenção nesse momento, né? Eu tenho esse desafio de dar essa primeira palavra. Eu acredito que o nosso retiro ele vai começar a subir as águas aos poucos, amém? Nós vamos sair daqui transbordando em nome de Jesus. Vamos falar então sobre as disciplinas espirituais. E antes de falar propriamente nelas, eu queria só desmistificar algumas coisas, porque disciplina na nossa cabeça se tornou algo ruim, talvez. Porque você talvez foi acostumado na sua escola a que disciplina é a matéria da escola, né? Português, geografia, física, estudos sociais, meu Deus, faz tempo essa. E você foi acostumado a ter disciplina como algo chato, enfadonho, algo que você fazia por obrigação. Não é esse sentido que eu trago. Disciplina também não é castigo ou punição, né? Então, o que seu pai falava quando você era pequeno e não fazia as coisas que deveria, não obedecia? Eu vou te disciplinar, é isso, não é? Então, na nossa cabeça, talvez disciplina ganhe um outro sentido. Um sentido errado da palavra original. Disciplina não é nada disso. Disciplina é liberdade. Fala para a pessoa do seu lado, disciplina é liberdade. Como assim, Paulo Sérgio? Disciplina é liberdade. Você precisa entender que, por exemplo, um trem, ele só é livre se ele estiver dentro do trilho. Amém? Um trem não pode andar por onde ele quiser, vamos dizer assim. O trem não tem vontade, você está entendendo o que eu estou dizendo, mas ele só é livre para correr se ele tiver um trilho. Então é disso que nós vamos falar, sobre a liberdade dentro das disciplinas espirituais. Se você quiser anotar, fica à vontade. Eu vou ler bastante aqui. Eu espero que, através da minha vida, o Espírito Santo te encoraje mesmo a praticar essas disciplinas espirituais, mas mais do que encorajar, eu quero, nessa manhã, pelo Espírito Santo, poder te instruir. Amém? Então, primeira coisa, somos uma família. Quem sabe o resto aí? Vamos lá, nossa visão. Somos uma família que... Muita gente não falou. Estou preocupado agora. Vamos lá, somos uma família. Vamos repetir então? Vamos lá, somos uma família que prioriza o relacionamento com Jesus. Essa é a primeira frase da nossa visão. Quero me deter nela para falar sobre as disciplinas espirituais. Tem o restante. Ao decorrer do retiro, você vai memorizando aí. Glória a Deus. Então, como que nós priorizamos um relacionamento com Jesus, irmãos? Como nós priorizamos? Através das disciplinas espirituais. Deus não tem atalhos. Eu sei que a gente gosta de achar um homem de Deus igual Will Hart, coloca a mão na minha cabeça, pastor Will Hart, porque eu quero receber da unção que você tem, que você flui. Mas não tem, a verdade é que não tem outro caminho. Você pode até pedir a oração. Eu acredito que isso tem poder sim no mundo espiritual. Porém, você só pode fluir nessa unção que você recebeu se você praticar as disciplinas espirituais. Amém? E esse é o jeito que Deus escolheu de relacionar conosco, sabe? Deus não é um Papai Noel, onde você pede, Deus me dá aí um dom de cura, Ele te dá um dom de cura. Você pede aí, eu quero um emprego, Deus te dá um emprego. Deus, agora me dá isso e Deus te dá aquilo. Deus não age assim, Deus é um Deus relacional, amém? Então, se queremos sim priorizar o relacionamento com Jesus, precisamos entender primeiro que isso é através das disciplinas espirituais. Segunda coisa, existe um erro, isso aqui é só a introdução, tá? Só quero desconstruir algumas coisas aqui. Segunda coisa, que é um erro teológico achar que a graça anula as disciplinas espirituais. Eu sei que parece que a conta não bate. Muitas vezes fala, Paulo César, se eu sou amado por Deus, para que eu tenho que orar? Ou, se eu não orar, eu não vou ser mais amado do que eu sou.
Isso é verdade, é fato. A graça de Deus ela é maravilhosa. Ela não é com base no seu merecimento, até porque a palavra graça significa favor imerecido. Amém? Porém, a graça não anula as disciplinas espirituais. Na verdade, a graça ela não anula o esforço, não anula o serviço, não anula o nosso trabalho. Ela só anula o mérito. Amém? Então, pela graça, eu não tenho mérito de chegar para ser aceito diante de Deus. Não é porque eu orei mais ou menos que eu sou agora mais justificado ou mais santo, nada disso. Nós sabemos que a nossa posição em Cristo ela é única, ela é eterna e nada vai mudar. Então você fala assim, Paulo César, se a minha posição em Cristo já está estabelecida, para que então que eu preciso orar, ler a Bíblia, jejuar? É isso que nós vamos falar hoje na palavra inteira. Mas, então a graça ela tira o mérito, mas não tira o serviço. Tanto é que Paulo ele trabalhou muito mais do que todos os outros, e ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então olha que engraçado. Pessoas usam a graça como desculpa para ficar sem fazer nada, mas Paulo usa a graça como respaldo porque ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E eu acredito, por esse texto, alguns estudiosos afirmam que ele trabalhou mais que todos os outros juntos. Amém? Faz sentido aqui? Tem alguém acordado? Tem alguém comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Eu não sou merecedor, é verdade. Eu não sou merecedor de tudo que Deus me deu, mas por outro lado precisamos entender também que Ele é merecedor de tudo que eu tenho. Amém? Vou repetir. Nós não somos merecedores de tudo que Deus nos deu. Por outro lado, Ele é merecedor de tudo que eu tenho. Aquela famosa frase, dos irmãos moravianos, o cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sofrimento. Eu sei que você sempre entende que você recebeu uma graça, você recebeu um presente, mas o que talvez muitas vezes nós não entendemos é que nós somos um presente do Pai para Jesus. Como assim, Paulo César? Isaías 53 diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma estaria satisfeita. Não precisa abrir. Qual que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Somos nós, amém? Diga assim, sou eu. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz hoje, nós somos a dádiva para o próprio Jesus. Olha que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, precisamos entender que Ele é digno de tudo que nós temos. As disciplinas espirituais são meios de graça. Isso não sou eu quem estou dizendo, são vários teólogos, homens de Deus, avivalistas, ao decorrer da história. Eles chamam as disciplinas espirituais de meios de graça. Então, é incoerente falar que pela graça eu não preciso orar mais, pela graça eu não preciso jejuar mais, pela graça eu não preciso ler a Bíblia mais. É incoerente, a conta não bate. Tá? E também precisamos entender, irmãos, que a graça ela não pode ser entendida simplesmente por um conceito que eu te expliquei aqui agora. Por exemplo, se eu virar para você hoje e falar assim, você é amado. Amém, eu entendi que eu sou amado. Mas você entender realmente no seu espírito que você é amado só é através das disciplinas espirituais. Amém? Então, não é porque você entende um conceito teológico que você sabe tudo sobre ele. Pelo contrário, uma vez que você entendeu agora com a sua mente que você é amado, você precisa cavar em Deus e buscar em Deus para que você agora tenha revelação. Fala comigo, revelação. É por isso que Paulo ora nas suas cartas o tempo inteiro clamando por revelação, que Deus abra o entendimento de vocês, que Deus vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, que Deus abra, descortine o seu coração para que você veja as riquezas da glória da sua herança em Cristo e o poder do Espírito que habita em você, amém? Então, embora sim sabemos vários conceitos teológicos, e você sabe que Deus habita em você, você sabe que você é amado, você sabe que você é justificado, porém, esses entendimentos e conceitos teológicos só podem ser descortinados, seus olhos espirituais só podem ser abertos através das disciplinas espirituais. Diga amém. Última coisa, antes de falar das disciplinas espirituais, então, precisamos alimentar a consciência da nossa nova natureza. Então, a gente é um ser híbrido, tá? Nós somos um ser híbrido. Em que aspecto, Paulo César? Nós temos duas naturezas hoje dentro de nós. Nós somos vivificados no Espírito, porém a nossa carne ainda é pecaminosa. E por que precisamos
Então, praticar também essas disciplinas espirituais, para que a nossa nova natureza seja realçada em detrimento da antiga natureza. Paulo várias vezes fala, revesti-vos do novo homem, fazei morrer a vossa natureza terrena. O que ele está querendo dizer com isso, Paulo? É literalmente, você vai se matar? É óbvio que não. Paulo está dizendo o seguinte, alimente muito mais o seu espírito que a sua carne. Amém? Então, se não entendemos a importância dessas disciplinas espirituais, a nossa carne sempre vai estar em realce, sempre vai estar mais forte. E nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para nós, mesmo tendo tudo. Mesmo, né, talvez você tenha a mesma coisa de, por exemplo, se eu falar aqui que você, há 10 anos você tem 20 milhões na sua conta, mas você não sabia disso. Né? Como é que você vai se sentir? Meu Deus, eu vivi pobre até hoje. Podia estar rico, podia estar viajando, podia estar investindo meu dinheiro, mas estou aqui. É a mesma coisa, sabe? Nós temos tudo em Cristo, mas não usufruímos disso simplesmente porque não entendemos a recompensa das disciplinas espirituais. E usando esse mesmo exemplo, né? Porque muitas vezes não praticamos. Paulo César, eu sou indisciplinado. Paulo César, eu sou indisciplinado. Com muito amor e carinho, eu queria dizer para você que você é indisciplinado porque você quer. Amém? Não ouvi muito amém. Mas ó, vou explicar isso aqui, calma aí. Paulo César, como assim? Eu não quero ser indisciplinado, eu estou aqui nesse retiro para receber de Deus, eu estou aqui para ser cheio do Espírito. Mas sabe qual que é o negócio? É porque se eu te oferecesse, talvez, se eu falasse para você hoje aqui, ó, vou te dar R$1 milhão se você orar 8 horas seguidas, você oraria? Seja sincero, não precisa responder não. Mas responde para você, oraria? Por quê? Por que você oraria? Porque teria uma recompensa. O que é disciplina? Eu abrir mão dos meus deleites de agora, tá? Para ter uma recompensa lá na frente. Então, por que às vezes não oramos como poderíamos? Porque, talvez, os nossos olhos não estão na recompensa lá no final. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E por conta de um prazer agora, momentâneo, natural, às vezes até carnal, você abre mão do seu tempo com Deus para assistir Netflix, para mexer no Instagram, para ficar no TikTok rolando feed, para assistir um vídeo massa no YouTube, para tanta coisa, e nada disso é errado, misericórdia, não entenda, não estou dizendo isso. Só que precisamos entender que existe uma recompensa nas disciplinas espirituais. Então, quando você foca o seu olhar na recompensa e você mentaliza, você vê essa recompensa. Por isso que Paulo diz, as leves e momentâneas tribulações vão produzir eterno peso de glória. Por quê? Porque Paulo estava de olho na recompensa. Se Paulo não tivesse de olho na recompensa, ele ia estar reclamando com Deus. Deus, por quê? Saí de casa para pregar a sua palavra, estou aqui recebendo pedrada, chicotada, o povo está me perseguindo, até a igreja está me perseguindo, judeus. Não vale a pena servir a Deus, né? Mas por que Paulo tinha uma fé inabalável? Porque os olhos dele estavam na recompensa. É por isso que Paulo diz, esquecendo das coisas que vão ficando para trás, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha essa visualização muito clara na sua mente. Então precisamos entender, né, a recompensa das disciplinas espirituais. E tem uma recompensa, não precisa abrir a Bíblia, mas lá em Hebreus 11 diz que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E por último aqui, para fechar essa parte de desconstrução, elas nos dão maturidade espiritual. Agora eu quero que você abra a Bíblia para mim, por favor, Thales, ou Cascão. Em Hebreus 5,13. Hebreus 5,13. Hebreus 5,13 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, repete comigo, exercício constante, repita mais forte, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Então, essa palavra exercício constante é muito forte, porque a gente acha que às vezes a nossa vida espiritual é igual quando você vai na academia uma vez, aí você quer já sair bombado, não é assim que funciona. Né?
É um exercício diário, é um exercício constante, é um exercício sem cessar. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. E através das disciplinas espirituais, nós nos tornamos o quê? Maduros. Por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Porque nós queremos chegar num lugar de maturidade, amém? Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja de ruios. Sabe o que é ruios? Você não sabe o que é ruios. Mas é a palavra de filho maduro no grego. Nós queremos ser aqueles guiados pelo Espírito. É óbvio que é maravilhoso e importante que nós ajudemos uns aos outros, que nós sirvamos uns aos outros, que nós ensinemos e encorajemos uns aos outros, isso é bíblico. Mas, por outro lado, é necessário habitar em nós, existir em nós, uma autorresponsabilidade espiritual. Essa é a diferença do filho maduro do filho que não é. O filho que não é maduro, então uma criança, você tem que fazer tudo por ela, literalmente. Ela não consegue discernir o bem do mal, ela coloca qualquer coisa na boca, é assim ou não é? Quem é pai aí? Então você tem que ir lá, você que é maduro, isso não pode colocar na boca. Tá? Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui, para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade está no discernimento. Fala para o seu irmão, a maturidade está no discernimento. E quanto mais exercício espiritual você provoca, você aciona, mais maturidade e discernimento você tem na sua vida. Amém? Vamos lá então, vamos falar de... tem várias disciplinas, porém eu não vou conseguir falar de todas por conta do tempo. Vou falar de 3, talvez as 3 principais, são as 3 óbvias, são as 3 que talvez você já sabe, mas você vai nessa manhã ouvir e praticar, amém? Eu louvo a Deus por o pastor ter me dado essa palavra, porque ela é a palavra mais praticável, eu acho, de todas. Então tem algumas palavras que os irmãos vêm aqui, prega, glória a Deus, mas elas são mais subjetivas, a gente tem que alimentar e processar aquilo para que ela gere efeito colateral na nossa vida. Mas as disciplinas espirituais é algo muito praticável, a gente pode parar a palavra aqui agora e já praticar. Glória a Deus, amém? Então, certa vez, um jovem pediu oração, vou falar sobre oração primeiro, desculpa. Um jovem pediu, então o primeiro tópico, pode anotar aí se você estiver anotando, oração. Certa vez um jovem pediu por oração para um pastor mais velho. Pastor, ora por mim porque eu quero ter mais experiências com Deus. Amém? E eu mesmo já pedi isso, né? Ora por mim, eu quero ir mais fundo em Deus, eu quero ter mais experiência com Deus. Aí o pastor, ele respondeu uma resposta pesada, mas que não deixa de ser verdade. Falou, olha, se você quer ter mais experiência com Deus, você não devia estar me pedindo oração. Você devia ir para o seu quarto e orar. É um pouco pesada, né, a resposta. Mas aquele jovem falou, né, na época, ele falou, nossa, eu senti até me ofendido pelo pastor de ter falado isso para mim. Como assim, né? Estou pedindo aqui na humildade, pastor, ora por mim. Ele fala, se você quer intimidade, experiência com Deus, você tem que orar. Então não vou orar por você, você vai orar. Mas aquele jovem, depois, aquilo foi ganhando sentido dentro dele. Ele entendeu. Esse jovem hoje é o pastor Luciano Subirá, quem conhece? Hoje ele é um pastor referência no Brasil. E ele conta esse testemunho. Eu achei muito interessante, porque é exatamente a nossa, muitas vezes a nossa cultura. Nós gostamos, tem os crentes 6 horas, né? Nós gostamos de pedir oração. 6 horas por mim, porque o negócio está difícil. 6 horas por mim, porque eu estou desempregado. 6 horas por mim, por causa disso. 6 horas. Então, se nós queremos ir para um lugar de maior maturidade, eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração, peça oração, eu peço oração. Ontem mesmo, antes de ministrar, eu falei, a irmã Isabel ali, ora por mim, por favor. Estou precisando da sua oração, estou rouco, ainda estou. Mas, glória a Deus, a gente pede oração. O próprio Paulo pediu oração, né? Ele diz que orem por mim para que, ao abrir da minha boca, seja dada a palavra do Evangelho com ousadia. Porém, entretanto, todavia, precisamos entender que nada substitui a sua oração, amém? A oração é a chave para o sobrenatural. Nós falamos tanto de sobrenatural, eu lidero o sobrenatural, mas algo que eu tenho meditado nesses dias é que a oração é a chave do sobrenatural. Em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos passaram dias e dias orando, até que do alto um dia eles estavam orando, como de costume, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados e pousou sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas.
Amém? Ou seja, pelo ato deles buscarem e orarem repetidas vezes, e a gente acha que foi uns mais ou menos 40 dias de oração ininterruptas da igreja primitiva, o Espírito Santo veio. Agora, presta atenção, o Espírito Santo é a promessa de Jesus, porque se Deus prometeu, você tem que orar. É porque é assim que as coisas funcionam. Vou falar disso agora, não vou me adiantar, não. Mas precisamos entender isso primeiro, que a chave do sobrenatural é a oração. Atos 3, a Bíblia diz que Pedro e João sobem ao templo para orar como de costume, quando de repente um paralítico, eles oram, né? Você sabe da história, em Atos 3, aquele paralítico se levanta, e através daquele paralítico, Pedro começa a pregar, e 5.000 almas são acrescentadas. Em Atos 4, a Bíblia diz que depois da perseguição, né, a Pedro, João, os outros apóstolos, a igreja unanimemente levanta em fé e faz aquela grande oração de Atos 4, a ponto de o lugar onde eles estavam tremerem. Imagina se a gente está aqui orando e o lugar aqui começa a tremer. Meu Deus, meu Deus. Eu quero essa experiência, amém? Vocês querem? Se Deus estiver para nós, glória a Deus. Se não, amém. Mas nós vamos orar mesmo assim. Mas o fato é, a oração foi tão poderosa que o lugar onde eles estavam tremeu. Em Atos 10, a Bíblia diz que Cornélio orava e ofertava também quando quando um anjo do Senhor, né, apareceu para ele e falou, manda chamar Pedro. Nesse mesmo tempo, enquanto Pedro estava na casa dele, a Bíblia diz que ele subiu para orar quando teve uma visão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mais para frente vai dizer que Paulo estava preso, orando, quando de repente, o próprio Jesus aparece para ele. Mais um pouco antes, eu esqueci de falar, mas diz que Paulo e Silas estavam louvando, adorando a Deus, e as cadeias da prisão se soltaram, eles foram livres. Você quer experimentar o sobrenatural? Amém? Quantos querem experimentar o sobrenatural? Estou te dando a chave aqui, oração. Oração. A oração não é meramente informativa. Como assim, Paulo César? Informativa. É porque, pensa comigo, se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que eu vou pedir? Faz sentido? Se Deus já sabe, a Bíblia diz que a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já conhece. Para que eu vou falar então? Então, a primeira coisa, a oração não é apenas informativa, para eu informar a Deus uma coisa que Ele não sabe, até porque Ele sabe de tudo. Então, para que orarmos se Deus faz como Ele quer, se Ele é soberano, poderoso, Ele faz como Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer? Precisamos entender isso, amém? Precisamos entender isso. Primeira coisa que tem uma diferença entre Deus poder e Deus querer. Então nós cremos, a fé bíblica não é a fé que crê que Deus pode. Tem uma historinha, que eu gosto dela, onde um rapaz, vocês já viram aquele pessoal que anda em corda bamba? Ele colocou uma corda bamba assim de um prédio para o outro e começou a andar, né, de um lado para o outro. Não sei quantos, 40 andares lá, muito, muito alto. Se ele desse um deslize, ele caía e morria, sem nada, sem proteção nenhuma. E aí, todo mundo foi lá ver o que esse cara estava fazendo, né? Meu Deus, como esse cara é talentoso e tal. E aí, de repente, vai um cara lá, um jornalista, e fala, olha, eu acredito que você consegue passar com um carrinho de mão de um lado para o outro. Ele foi lá e passou com um carrinho de mão de um lado para o outro. Uau, que isso. Aí depois, olha, agora coloca um saco de cimento que eu acredito que você pode passar com um saco de cimento. Ele foi lá e passou com um saco de cimento dentro do carrinho, na corda bamba, de um lado para o outro. Aí depois aquele cara falou, agora eu quero um voluntário. Eu quero alguém para entrar nesse carrinho aqui. Aí o jornalista, o que é isso? Você consegue. Você conseguiu já com tudo. Você conseguiu com um saco de cimento já. Claro que uma pessoa, você vai conseguir também. Aí ele falou, então vem você e entra. Não, mas espera aí. Não, mas comigo não dá. Quer dizer, a gente crê que Deus pode, mas na hora quando é com a gente, parece que a gente dá o perdido, sabe? Mas será que Ele vai fazer mesmo comigo? Será que Ele vai conseguir fazer comigo? Será que Ele quer fazer na minha vida? Então, crer que Deus pode não é suficiente. Até os demônios creem, Tiago fala.
Mas a fé da oração deve ser que Deus quer. Ele quer nos responder. Ele quer nos abençoar. Ele quer atender às nossas demandas, sim, segundo a sua vontade. Amém? Então, eu quero desafiar você a crer que Deus quer. Mas para crer que Deus quer, a gente tem que orar segundo a sua vontade. Por isso que é um tripé, né? É um tripé. Eu falei que eu vou falar de 3. É igual esse tripé dessa câmera aqui. Se eu tirar um, já não faz sentido os outros 2 mais. Então, ainda falando de oração, embora Deus saiba de tudo, Deus sabe até o que você vai pedir daqui a pouco, Ele estabeleceu leis. Tem gente que fala assim, mas Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, se Ele não quiser responder a sua oração. Realmente, se Ele não quiser responder a oração, Ele não responde. E um pai responsável não vai atender todos os pedidos do filho, é ou não é? Pensa, né, pastor, se atendesse todos os pedidos da Isabela e da Lulu. Estava lascado. Então, Deus, como um pai responsável, não vai atender todos os nossos pedidos. Isso não quer dizer que Ele não atenda os nossos pedidos. Só quer dizer que alguns pedidos, né, às vezes não está na hora ainda dele atender. Às vezes não é do jeito que Ele quer fazer. Então, precisamos alinhar muito bem. E aí, voltando para a questão da soberania de Deus, sim, Deus é soberano, mas Ele escolheu na sua soberania agir na terra através de oração. Deus estabeleceu leis. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade. O que a lei da gravidade diz? Alguém? O que a lei da gravidade diz, gente? Álvaro. Álvaro é o mais inteligente aqui. Né? Todo corpo suspenso no ar vai ser atraído pelo campo magnético da Terra. Sim ou não? Foi Deus que criou essa lei. Foi Deus que criou essa lei. Agora, eu posso simplesmente pular de um prédio esperando que Deus não me deixe cair? Não. O diabo falou isso para Jesus. Pula daí, não vai dar nada. Porque está escrito, né? Está na palavra, olha, é forte. Aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito para que você nem tropece numa pedra, quanto mais pular de um prédio. É coisa, né? Mas Jesus fala para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, tem leis que Deus estabelece que nem Ele mesmo descumpre. Isso é soberania. Ou seja, Deus estabeleceu a lei. Eu sei que Ele não é preso a ela. Se Deus quisesse, Ele poderia sim, né, acabar com a gravidade. Mas como Deus estabeleceu, e Ele é soberano, na sua soberania, Ele fala, a lei tem que valer. Vou dar outro exemplo para você entender um pouco do que eu estou falando. Quando Deus vai destruir o mundo em dilúvio, né? Ele poderia ter feito igual o Thanos, estalar o dedo e todo mundo morrer? Podia ou não? Podia. Podia ou não podia, gente? Mas por que Ele não fez? Porque Deus, embora Ele possa fazer tudo, Ele, na sua soberania, escolheu agir de acordo com as suas leis. Então Ele usou a própria criação para destruir o mundo daquela época. Enchentes, chuvas. E esse foi o juízo de Deus naquela época. A mesma coisa se dá para a oração. Eu sei que Deus pode fazer tudo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Ele escolheu, na sua soberania, agir hoje e agora na terra através da sua oração. Nossa, Paulo César, mas fica parecendo que Deus depende de mim. Não, Deus não depende de você. Se você não der a resposta, Deus vai levantar outra pessoa para orar e Ele vai fazer do mesmo jeito. Está me entendendo? A questão é, a oração na nossa vida é a questão de jurisdição. Deus deu a chave da terra para o homem. A Bíblia diz, o céu é do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E embora Ele tenha todo o poder, Ele escolheu sim agir através das nossas súplicas e oração. Diga amém se você entendeu. Quem está viajando aí, geral, também diga amém, que você vai entender em algum momento. Agora, outra coisa que a gente precisa costurar nisso tudo, né, ainda falando sobre oração, é que Deus, primeiro, Deus atende pedidos, amém? Em Salmo 6, Davi diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Embora Deus, Ele tenha uma vontade, óbvio, mas o simples fato de você clamar por algo, Deus está doendo, Deus atende, amém? Talvez não do jeito que você queria, talvez não do jeito que você quis, mas Ele atende. Por exemplo, Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne. Não vou nem entrar no mérito que era esse espinho, senão a gente vai se perder aqui. Porém, o que Jesus falou para ele?
minha graça te basta. Ou seja, o Senhor respondeu Paulo, sim ou não? Não do jeito que ele queria, mas respondeu. Amém? E a graça de Deus fortaleceu Paulo a ponto dele ficar firme até o final. A ponto dele dizer lá no final, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me espera. Então a oração nem sempre vai te dar o seu pedido do jeito que você quer, mas sempre vai te dar uma resposta. Amém, irmãos? Jesus diz em João 14, se vocês pedirem tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai lhes concederá, o Pai que está no céu lhes concederá. Em 1 João diz, se orarmos segundo a sua vontade, ele vai cumprir. Amém? Não oramos, agora eu estou falando muito de orar para conseguir algo de Deus, mas nós não oramos simplesmente para conseguir algo de Deus, mas para sermos ganhos por Ele também, para Deus conseguir algo de nós. Em Mateus 26, o pastor até mencionou ontem, quando Jesus vai orar, Jesus não está ali simplesmente para pedir algo do Pai, mas Jesus está aqui entregando Ele mesmo como sacrifício vivo. Então a oração muitas vezes não é simplesmente para pedir algo, mas também para que Deus tenha algo de nós. Existem alguns tipos de oração, eu não vou entrar em tudo, não dá tempo, mas tem a oração de adoração, embora a adoração não seja exatamente a mesma coisa que oração, porém é possível você importar ou colocar a adoração dentro da sua oração. Tem a oração em línguas, amém? Tem um dom de falar em línguas, eu sei, é um dom do Espírito, mas tem o orar em línguas, que é outra coisa totalmente diferente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que quando oramos, o nosso espírito ora de fato. Tem a oração de intercessão, essa você conhece, amém? É quando Deus te incomoda para orar por alguém, ou talvez Ele nem te incomoda, você simplesmente se coloca na brecha, a gente que é pentecostal gosta desses negócios, né? Se coloca na brecha, vaso. Para orar por um irmão, por alguma situação, por vezes, tanto eu quanto a minha esposa, a gente já acordou no meio da noite para orar por alguém que a gente nem conhecia. Nossa, mas que loucura. Sim, mas às vezes o Espírito Santo coloca um nome no seu coração e fala, ora por ele. Até que você tenha aquele senso aquele testemunho interior, sabe? Lá no pentecostal a gente fala até chegar lá. Até chegar lá. O que é chegar lá? É até a gente ter aquela convicção que Deus fez algo a respeito. Isso é intercessão. Nós temos ações de graças. Paulo diz isso várias vezes. Não cesse de dar graças por vós. Paulo dava graças todos os dias pelos irmãos. É um tipo de oração. Petição, a mais óbvia. Se pedirmos, Tiago fala o seguinte, tem muita gente que pede, aliás, tem gente que não recebe porque não pede. E tem outros que pedem e ainda pede mal, também não recebe. Então tem dois grupos de pessoas. Tem os que não pedem e tem os que pedem mal. O que é pedir mal, Paulo César? É pedir com base só no seu ego, só na sua vontade, só na sua vida. É óbvio que Deus ele quer atender suas demandas, porém, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre a vontade de Deus e as nossas demandas, amém? Ana foi um exemplo disso. Ana orou por um filho, Deus deu mais do que um filho, Deus deu um profeta. Agora, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Opa, casou. Deu match, tô brincando. Então, deu certo. Por quê? Porque a demanda humana, a sua demanda, se ela se encontrar com a soberania de Deus, a coisa é uma mistura explosiva. Glória a Deus. Então o pastor falou algo poderoso aqui, não sei quantos lembram, que a mistura, o equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade humana, talvez é o ponto de mais debate teológico na história da igreja. Porém, quando eles se encontram é lindo. Sabe aquela fome com a vontade de comer? Sabe? É um povo aqui clamando por mais de Deus e Deus falando, eu quero dar mais para vocês, então clama, vai. Glória a Deus. Isso é petição. Então Tiago fala o seguinte, pede, mas não só pede direito. Busca a minha vontade, lê a palavra. Por isso nós vamos falar da palavra aqui agorinha também, que lembra do tripé. Não basta só orar, precisa ter a palavra e o outro também que eu vou falar agorinha. Oração de arrependimento e confissão, enfim. Além dos tipos de oração, temos formas de orar. Temos formas de orar. Você pode orar individual. Jesus fala isso em Mateus 6. Quando você for orar, tranca a porta do seu quarto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente.
Nós temos oração em concordância. A Bíblia diz em Mateus 18 que se 2 ou mais orarem, concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será no céu. Amém? E nós temos orações coletivas, em público. 1 Timóteo 2 diz, eu quero que os homens orem em todos os lugares. Ué, parece que contradizeu o primeiro, né? Porque Jesus mandou trancar a porta do quarto, agora Paulo está mandando orar em qualquer lugar. Sim, é isso mesmo, porque são formas diferentes de orar. Amém? Então, orem em todo lugar. Eu quero que os homens levantem as mãos sem ira, sem contenda. Orem por todo mundo, para que eles sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus. E, enfim, para terminar essa parte de oração aqui, nós temos vários exemplos bíblicos, nem dá tempo de mencionar, mas Abraão orou e Deus salvou Ló aqui. Deus estava até disposto a não destruir Sodoma e Gomorra, caso ele encontrasse um tanto de justos que Abraão pediu a Deus. Davi em Ziclag, quando ele chega, a cidade está destruída. Os homens querem matar ele. Davi clama ao Senhor, se reanima no Senhor, a Bíblia diz. Ele fala, Senhor, se eu for contra eles, eu vou prevalecer. O Senhor está comigo? Davi, eu estou com você, vai lá. Vai lá e destrói, e toma de volta as suas mulheres, os seus bens. Esdras chorou ao ver Jerusalém destruída. Foi tomado de um espírito de indignação, mas ele orou ao Senhor. E o templo foi reconstruído, depois Jerusalém foi reconstruída, amém? Daniel, por 3 vezes ao dia. Eu sei que você fala 3 vezes, mas é fácil orar 3 vezes ao dia. Não o estilo de vida de Daniel. Daniel não era aquela oraçãozinha que a gente faz antes do almoço. Deus, obrigado, o Senhor é joia, como é que é? Abençoe essa boia. Não era essa oração, não. Daniel parava tudo o que ele estava fazendo para se consagrar, orar, para se expor à presença de Deus. A gente vê o próprio Jesus. Jesus ele tinha uma rotina muito doida. Ele ficava o dia inteiro atendendo filas de doentes e necessitados. À noite ele ia orar. Que hora que Jesus dormia? Eu fico me perguntando. Em Marcos 1,35 diz que Jesus se isolava em lugares desertos para ficar só com o Pai. Agora, Jesus era o mais íntimo do Pai. Jesus não tinha pecado nele. Jesus é o próprio Deus. E mesmo assim orava. Quem somos nós para não orar? Em Atos, a Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos se consagram ao ministério da oração e da palavra. Primeiro oração, depois do ministério da palavra. Por que a Bíblia diz isso? É porque Deus tem tanto zelo pelo ministério da palavra. Deus tem tanto zelo que esse ministério só pode ser construído a partir de muita oração. Esse é o estilo de vida de grandes homens de Deus na história. A gente vê John Wesley no dia 31 de dezembro de 1739, faz um tempão já. John Wesley, com a turma dele em Oxford, eles clamam a Deus e Deus visita eles. E aquele fogo se espalha por toda a Inglaterra. Foi nesse dia que John Wesley fez a oração: Senhor, me dá 100. Me dá 100. Se o Senhor me der 100, eu vou transtornar a Europa inteira. A gente vê Spurgeon, enquanto Spurgeon pregava, né, aqui em cima no púlpito, tinha um grupo de intercessão embaixo, né, no andar de baixo, orando. Aí eu acho engraçado, não sei se isso é verdade, mas diz que quando Spurgeon queria mais intensidade, ele batia o pé assim, e os irmãos oravam com mais intensidade. E aquele espírito de oração, de intercessão, salvou uma Europa decadente, uma Europa fria, cheia de heresia através da igreja anglicana na época. E fez com que a igreja batista de Spurgeon fosse a igreja que recebeu um grande avivamento do Senhor, assim como a Emaús vai ser, amém? Foi também no país de Gales, onde eles passaram 6 meses com relógio de oração sem parar. Foi lá no país de Gales que é aquelas coisas, né, que a gente fala. De repente, como é que é a frase? Agora eu esqueci. Exatamente. Demora muito tempo para alguma coisa acontecer de repente. Então a gente olha o avivamento e uau, o que é isso? Mas tem um background ali, meu amigo. A igreja passou 6 meses orando, sem parar, em grupo, pedindo para um avivamento no país de Gales. Depois disso, sabe o que aconteceu? Sem ninguém ir evangelizar, muitas vezes, pessoas que estavam em bares e prostíbulos
sentia um profundo senso de arrependimento e iam para a igreja. Enfim, não vou falar o que eu tinha para falar aqui. Não dá tempo. Eu tenho que falar dos outros. Agora eu vou ter que correr. Na igreja da Rua Azusa também. O Espírito começou a se mover. Foi o berço do pentecostalismo nos Estados Unidos. E um grupo de pessoas orando, o Espírito Santo veio até eles. Amém? E alguns diziam ver uma nuvem até física em cima da igreja onde eles oravam. E a partir disso, o mundo inteiro foi evangelizado através das Assembleias de Deus. Segunda disciplina que eu quero falar. E eu vou correr mais aqui. Leitura e meditação da palavra. Amém? Quem está vivo aí, diz amém. Colossenses 3,16 diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Fala assim comigo, ricamente. O que é habitar ricamente? É com abundância. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. É como se a palavra de Deus fosse a lenha, a substância, a matéria-prima, e o Espírito fosse o fogo. Agora, nem tem fogo, muito fogo, sem lenha, entende? E a lenha sem o fogo não faz sentido nenhum também. Vai ficar lá de enfeite. É isso que acontece na nossa vida. O Espírito Santo precisa de matéria-prima para queimar seu coração. E essa matéria-prima se chama Bíblia. Por isso que é importante nós... Isso não é uma orientação de Paulo, isso não é um grande conselho, isso é uma ordem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Jesus diz no versículo bem conhecido de Mateus 4, eu estou passando os versículos assim, irmão, porque não dá tempo de abrir todos aqui, tá? Mas você pode anotar aí e depois ler na sua casa. Em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é só, presta atenção que eu disse só, um livro de estudo. A Bíblia não é um livro histórico meramente. Ela é alimento. Ela é alimento. Por isso Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra do Pai é alimento para mim. Sobre a palavra de Deus, rapidamente. 4 coisas. Leia, medite, estude e memorize. Vou repetir, se você quiser anotar. Leia, medite, estude e memorize. Leia. Ah, Paulo César, eu não gosto de ler. Problema seu. Arruma um jeito. Amém? Eu também não gosto de ler. Mas glória a Deus. Ah, tô falando de audiobook. Tem audiobook, tem essa opção também. Mas o melhor é ler. Eu acho que quem tem fome lê, amém? Mas amém, se você quiser ouvir o audiobook também, glória a Deus. Se faz sentido para você. Se você dividir todos os capítulos da Bíblia, que dá 1.200, eu esqueci o número exato agora. Se você dividir por 365 dias do ano, vai dar 3,3, alguma coisa assim. Se você ler 3 capítulos por dia e 4 nos fins de semana, você já leu a Bíblia em antes de um ano completar. Amém? Isso dá de aproximadamente meia hora a 40 minutos por dia, mais ou menos. Depende do capítulo que você está lendo, né? Leia a Bíblia, sabe? Leia todos os dias. Ah, falhou um dia, não tem problema. Não fica acusado, não fica, ai meu Deus, eu sou inconstante. Não, volta para o propósito, continue lendo. Medite, o que é meditar? Eu sei que meditar a gente já acha que é o... Já pensa num senso oriental de meditação, que é esvazia a sua mente agora. Aqueles audiobooks, né, no YouTube. Agora, esvazia a sua mente. Pense em você. Não é isso que é meditação na Bíblia, pelo menos, tá? O que é meditação? É você ficar mastigando aquilo. Então, por exemplo, minha esposa, quando ela está com raiva de mim, ela... Quase nunca, é só um exemplo, tá, amor? Ela fica meditando sobre aquilo. Nossa, por que ele falou isso comigo? Ele não devia ter falado isso para mim.
Mas quando eu ver ele, eu vou falar isso. Ela fica ensaiando, você acredita? O que ela vai falar para mim quando me encontrar? Isso é meditação. Agora, estou dando um exemplo aqui, mas por que você não experimenta fazer isso com as coisas de Deus? Nossa, Deus me ama tanto, né? Uau, Ele enviou seu Filho ao mundo. Nossa, mas Ele não só enviou o seu Filho ao mundo para me salvar, Ele morreu no meu lugar. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele enviou o Espírito Santo para habitar de mim. Gente, coisa louca, o Espírito Santo habita. Deus habita em mim. Que loucura! Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é meditar, amém? Todo mundo aqui sabe meditar. Essa é a verdade. Só falta pôr em prática. A gente fica meditando sobre tanta besteira, né? Sobre política, coiseira, não sei o quê. Não tem problema, mas Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Experimente meditar das coisas do alto. Leia, medite, estude. Ah, Paulo, aí lascou, porque eu não gosto de estudar. Eu também não. Pelo menos não estudar naqueles moldes, né, da escolinha lá, tradicional. Mas quando eu falo de estudar, é simplesmente você analisar o contexto em que foi escrito. É o básico. Analise para que aquilo lá foi escrito. Para você não cair também numa heresia, que às vezes acontece. Então, analise o contexto. Para quem que isso aqui foi escrito? Paulo escreveu para os romanos de onde? Em qual situação? Ah, não, Paulo, isso é meio difícil demais. Digita no Google. Tem Bíblia de estudo que tem isso. Destinatários da carta dos romanos. Entenda um pouquinho do que está acontecendo ali. Não precisa entender tudo, não precisa ser um teólogo, amém? Mas entenda o contexto. Entenda também o contexto do texto, que é outro problema também. O texto fora do texto vira um pretexto para você criar qualquer coisa na sua cabeça. Então, isso é estudar, amém? Mas, por fim, também, aplique na sua vida. Faça as perguntas. No que isso serve para a minha vida? Ah, Paulo César, então aqueles textos que eu leio lá de genealogia, eu posso pular? Não, que lá também tem riqueza espiritual para você. Você lê lá sobre a sarça ardente, né? Sobre a história de Moisés, abrindo o mar vermelho. Talvez você não é escravo, você não está naquele mesmo contexto. Porém, tem princípios espirituais de Deus ali. Fé, dependência. Então, pergunte a você no que aquilo se aplica à sua vida. Está fazendo sentido? Sim ou não? É isso que é estudar, gente. Isso é estudar. E memorize. Esse aqui eu quero ler, Deuteronômio, capítulo 6. Pode abrir aí, Cascão? Tá, Alice, agora mudou. Aí você fica trocando toda hora. Para confundir aqui. Desculpa. Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim. Presta atenção antes da gente ler. Vai abrindo aí. Quem conhece melhor a sua mente? Não foi quem que te criou? Sim ou não? Então, por exemplo, eu quero saber como funciona um iPhone. Para quem que eu tenho que perguntar? Para os engenheiros do iPhone, amém? Então, quem conhece melhor a nossa mente, senão aquele que criou a nossa mente? Tem gente que fala, não consigo memorizar. Olha aqui, a receita para você memorizar, então. Para você meditar, para você se encher da palavra. Olha o que Deus fala. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Esse versículo é conhecido, né? Agora, o que vem aqui que a gente não fala muito. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. A seus filhos, converse sobre elas enquanto estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos seus braços, e prenda-as na testa. Eu fico imaginando você aparecendo na igreja, né, com o versículo pendurado na testa, assim. Escreva nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Ou seja, desenha versículo na parede do seu quarto, do seu portão. O Senhor, seu Deus... esse aqui, até o 9, é isso aí que eu queria ler. Então, olha só. Visualização, repetição. Amém? Isso vai fazer você lembrar. Você fica tão maravilhado. Nossa, como o pastor lembra de tantos versículos assim da Bíblia, eu não consigo decorar. Meu filho, é repetição. Não é uma memória extraordinária.
Então pratique isso dia após dia, amém? Ah, Paulo Sérgio, não vou pendurar um versículo na minha testa. Traz para o seu contexto, então. Põe no seu celular. Amém? Coloca post-it, prega coisa no seu quarto com versículos bíblicos. Confessa aqueles versículos, repete em voz alta. Por último, quero falar sobre o jejum. Não vai dar tempo de falar muita coisa. Mas algumas coisas que eu quero falar sobre jejum. Que talvez é dessas três, é a disciplina mais menosprezada ou menos falada. Primeiro, jejum não muda Deus, amém? Jejum não é greve de fome. Jejum não é dieta, gospel. Mas outra coisa que precisamos falar sobre jejum. Jejum libera fé. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele vê aquela situação lá, os discípulos tentando expulsar o demônio, não conseguia, aquela coisa e tal. Depois ele dá uma dura nos discípulos. Ô, geração incrédula. Jesus ficava bravo também. Mas nunca pelo comportamento deles, sim pela falta de fé. Essa é a chave. Aí Jesus fala, vocês são incrédulos. Aí depois os discípulos perguntam em particular, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio aí? A gente expulsou tanto. Agora esse maldito aí a gente não conseguiu. Porque essa casta só se espelha por jejum e oração. Então o problema não era jejuar e orar, literalmente. O problema é a falta de fé. Só que o que cura a falta de fé? Oração e jejum. Existem coisas na sua vida que você vai enfrentar que é necessário uma fé maior do que a que você tem. E cada um tem uma medida de fé aqui. Porém, vai ter o dia mau, ou pelo menos vai ter situações de decisões, novas estações de onde você vai entrar, aonde é necessário jejuar. Por quê, Paulo César? Porque você precisa liberar mais fé no seu coração. E o jejum traz isso, amém? A gente vê, então, o jejum, é oração intensificada. A gente vê isso na vida de Esther, que convocou todo Israel para jejuar junto com ela antes de entrar na presença do rei. A gente vê isso na igreja de Antioquia, que jejuou 40 dias antes de separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E a gente vê na vida de Paulo também, no Novo Testamento, poderia dar vários outros exemplos, mas não dá. Paulo, quando tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele jejua 3 dias, só na água. E, para terminar aqui, então, jejum libera fé, jejum é oração intensificada. Terceira coisa, o jejum é o clamor pelo retorno do noivo. Mateus 9, pode abrir isso aí, a gente vai terminar. Mateus 9, versículo 14, diz assim. Olha o que a Bíblia diz. Então os discípulos de João vieram perguntar para quem? Para Jesus. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Ou seja, eu vejo vocês comendo de tudo aí, né? Então, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, uma na segunda, outra na quinta. E provável que os discípulos de João jejuavam até mais. Eles perguntam, vocês não são espiritual, não? Eu não vejo ninguém de vocês jejuando. Aí Jesus responde, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado que jejuarão. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Enquanto eu estou aqui, eles não estão jejuando. Mas um dia eu não vou estar aqui mais. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, porque o noivo não está aqui, amém? O noivo está lá. Eles vão jejuar. Eu tinha mais coisa para falar, mas não deu aqui. Não consegui administrar meu tempo direito. Me perdoa, sou indisciplinado. Mas olha só. Quando nós jejuamos, nós queremos dizer, em outras palavras, que nós aguardamos o noivo. Eu fui lá em Londres, a gente estava lá em Londres mês passado, e um pastor jovem, né, estava falando, olha, eu fiquei constrangido. Porque eu chamei um pastor para sair comigo, eu não sabia que ele estava jejuando. Aí eu pedi uma porção de camarão. Aí, o pastor mais velho, né, que estava jejuando, eu falei, pastor, vamos comer? Ele falou, não, irmão, sabe aquela disfarçada que a gente dá? Não, agora não. Aí ele insistiu, não, pastor, come só um pouquinho, tá tão gostoso, camarão empanado, tá uma delícia. Aí ele teve que falar, não, irmão, eu estou jejuando.
estou jejuando. Olha, tá, perdão então, pastor. Aí, depois de um tempo, né? Em outro contexto, passaram 2 dias, eles estavam juntos de novo. Aí estavam compartilhando das coisas do céu, da volta de Jesus. Aí esse pastor mais velho falou assim para ele: sabe por que eu não comi aquele camarão aquele dia? Porque eu tô com saudade dele. Eu tô com saudade dele. Eu desejo o noivo. Sabe o jejum, irmãos? É incoerente a gente falar que a gente canta aqui Maranata se a gente não vive um estilo de vida Maranata. Quando você jejum, você está falando em outras palavras: o noivo vem. Eu desejo pelo noivo, eu tenho fome. Eu estou abrindo mão desse alimento. Olha, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de comer. Mas eu abro mão disso porque eu amo mais ele. Eu tenho mais fome dele. Eu desejo ele com tudo. Sabe? Você quer ter mais fome de Deus? Jejua. Amém? Fica de pé. Eu quero que... Desculpa por passar do horário. Eu quero que você faça um compromisso com Deus agora. Se você quiser, amém? Não vou fazer apelo, até porque nem dá tempo de vir aqui na frente, mas eu queria que você fizesse um compromisso com Deus onde você está. Se você não quiser fazer esse compromisso, não faça. Se não faz sentido para você, não faça. Mas se faz sentido para você, coloca a mão no seu coração.